Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O caminho da cruz nos leva à vida eterna. Neste domingo prestamos uma merecida homenagem aos catequistas, aqueles e aquelas que prestam uns santos serviços nas nossas comunidades. A vocês, catequistas, a nossa prece, a nossa oração pela sua vida e missão. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos mostra quais as condições para o cristão seguir Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém. Jesus começa a mostrar para os discípulos o caminho da cruz. Esse caminho é marcado pela necessidade de ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. Jesus tinha consciência que, pelo seu modo de viver, de falar, de agir, de ensinar, não seria aceito pelas autoridades políticas e religiosas da época. Mas corajosamente ele não recua, ele não volta atrás, segue em frente para Jerusalém, onde assume conscientemente os riscos da rejeição, do sofrimento, da morte por causa da justiça do reino. Na primeira leitura, um profeta de Israel, Jeremias, descreve a sua experiência de cruz. Seduzido por Deus, Jeremias colocou toda a sua vida ao serviço e aos projetos de Deus. Nesse caminho, ele teve que enfrentar os poderosos, pôr em causa a lógica do mundo. Por isso conheceu o sofrimento, a solidão, a perseguição. A história de Jeremias é, em termos gerais, a história de todos aqueles que Deus chama a ser profetas. Ser sinal de Deus e de seus valores significa enfrentar a injustiça, a opressão, o pecado, a imoralidade. Portanto, pôr em causa os interesses egoístas e os esquemas sobre os quais tantas vezes se constrói a história do mundo. Por isso, o caminho profético é um caminho onde se lida permanentemente com a incompreensão, com a solidão e com os riscos. Deus nunca prometeu, nenhum profeta, um caminho fácil de glórias, de triunfos humanos. Ao profeta, resta, portanto, continuar, perseverar no serviço da palavra, enfrentando o seu destino de solidão, de perseguição, de sofrimento, mas com esperança, pois ao longo da caminhada é reencontrar esse amor de Deus, que um dia o seduziu e ao qual o profeta nunca saberá renunciar. Na segunda leitura, convida os cristãos a oferecer toda a sua existência de cada dia a Deus. Na perspectiva de Paulo, o que é que significa o homem oferecer inteiramente a sua vida a Deus? Significa, em primeiro lugar, não se conformar com este mundo. Isto é, manter uma distância crítica em relação aos esquemas do mundo e aos valores sobre os quais este mundo de egoísmo e de pecado se constrói. Significa, em segundo lugar, uma mudança de coração, de mentalidade, de inteligência, que possibilite ao homem e à mulher discernir qual é a vontade de Deus, a fim de poder percorrer com fidelidade os seus caminhos, o verdadeiro caminho que nos leva à salvação. O culto espiritual de que Paulo fala é, portanto, a entrega a Deus da totalidade da vida da pessoa. Transformai-vos pela renovação espiritual de vossa mente, nos diz Paulo. É de nos perguntar: estou instalando nos meus preconceitos, nas minhas incertezas, insegurança, nos meus princípios imutáveis, ou estou sempre num permanente escuta da palavra de Deus, do seu ensinamento, dos seus caminhos, dos seus projetos, das suas propostas? O que Paulo nos exorta é sobre a importância da nossa vida, estar inteiramente em Deus, consagrados ao Senhor nosso Deus. No Evangelho de hoje, o texto pode claramente dividir-se em duas partes. Na primeira parte, no versículo 21 a 23, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Na segunda parte, do versículo 24 a 28, Jesus apresenta uma instrução sobre o significado e as exigências de ser seu discípulo. A primeira parte começa com o anúncio de Jesus de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. É evidente que o judaísmo medita a eliminação física de Jesus. Jesus tem consciência disso. No entanto, não desiste do projeto do reino e continua a anunciar até o fim os planos do Pai. Veja, Pedro não concorda com este final e opõe-se decididamente que Jesus não deve caminhar em direção ao destino da cruz. A oposição de Pedro, e também lembramos que ele é porta-voz da comunidade,
Significa que a sua compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita. A comunidade não entendeu ainda o ministério da fé. Jesus dirige-se a Pedro com dureza. Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Veja, é preciso que os discípulos, a comunidade, Pedro, entenda a missão de Jesus. Por isso a repreensão a Pedro. O plano de Deus não passa por triunfos humanos, e nem por esquemas de poder e de domínio, mas o plano do Pai passa pelo dom da vida e pelo amor até as últimas consequências. Na segunda parte, Jesus apresenta uma instrução sobre as atitudes próprias do discípulo, aquele que segue Jesus. Quem quiser ser discípulo de Jesus precisa renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus no caminho do amor, da entrega e do dom da vida. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. O que significa tomar a cruz de Jesus e segui-lo? A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor a Deus e aos irmãos. Portanto, caros irmãos e irmãs, Jesus se fez carne e habitou entre nós para concretizar os planos do Pai e propor a todos, através do amor, do serviço, do dom da vida, o caminho da salvação, o caminho da verdadeira vida. Fica claramente expresso nos evangelhos a fidelidade radical de Jesus ao projeto do Pai. Por isso Jesus não aceita que nada e nem ninguém o afaste do caminho do dom da vida. Dar ouvidos à lógica do mundo é esquecer os planos de Deus. É para Jesus uma tentação diabólica que ele rejeita duramente. Possamos refletir: sou capaz de acolher e de viver com fidelidade e radicalidade as propostas de Deus, mesmo quando elas são exigentes e vão contra os meus interesses e projetos pessoais? Pense um pouco. Como você hoje está conduzindo a sua vida? Como você está vivendo a sua vida hoje? Amados irmãos e irmãs, entreguemos a nossa vida ao Senhor, para que, iluminada por Ele, saibamos crescer e cumprir constantemente a sua vontade em nós. Revivai em nós, Senhor, a consciência de sermos filhos, filhos amados e socorridos sempre pela ternura e pelo amor do Pai. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.